Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, na área com mais um informativo, numa semana recheada de especulações e que promete muito mais do que vai se falando por aí. E aqui a gente vai atrás da notícia tentando trazer detalhes concretos para te deixar a par do que realmente vem ocorrendo. Antes do amigo de vocês prosseguir, já te peço uma moral nesse trabalho, né? Deixando aquela curtida habitual nesse vídeo, compartilhando o nosso conteúdo em grupos de zap, convidando cada vez mais pessoas a se inscreverem no canal. Portanto, vem comigo nessa. Bom, e no Vasco a missão é arregaçar as mangas e trabalhar duramente. Trabalhar para que os erros de planejamento não se repitam para 2024. Alexandre Matos mal chegou ao clube e já tem muitas missões pela frente. A primeira, e que já está bem avançada por sinal, é a renovação do contrato do Ramon Dias e a sua comissão técnica, como eu formei ontem, né, para que seja sacramentada a sua permanência em São Januário e, posteriormente, analisar o cenário de renovações e saídas. Muitos contratos vencendo, como o do Robson Bambu, Gabriel Dias, Alex Teixeira, Sebastião Ferreira, Zé Gabriel, o goleiro Ivan, o Rossi, o Maicon, enfim, a lista é imensa e cada caso está sendo tratado aí de uma forma bem profissional, pois alguns devem permanecer por conta do bom término de temporada e outros, pouco aproveitados, não terão seus vínculos renovados. O Ramon Dias está tendo voz ativa nisso, até para que as posições em aberto possam estar preenchidas com máxima urgência, porque o objetivo do clube é entrar em 2024 com as carências preenchidas e o time praticamente formado e focado na preparação que antecede a temporada. Óbvio que os reforços não chegarão assim de uma hora para outra, num piscar de olhos. Uma negociação não se resolve da noite para o dia. Há muitas arestas a serem aparadas e quando envolve grana, o diálogo se torna mais lento. Quer um exemplo? O interesse noticiado em primeira mão hoje pelos colegas do Globoesporte.com no zagueiro paraguaio Júnior Alonso, que pertence ao Krasnodar da Rússia. O Júnior foram um dos jogadores trazidos pelo Alexandre Matos na época em que o executivo comandava o futebol do Atlético Mineiro, lá por volta de 2020. O Ramon foi consultado e, a princípio, aprovou o nome do jogador, que tem o pensamento de voltar ao mercado sul-americano. O grande problema é que os russos estão dificultando aí um acerto por conta dos altos valores da negociação. Ainda não se tem números concretos quanto a esta transação, mas cogita-se nos bastidores que estejam aí pedindo algo em torno de 2 milhões de euros pelos zagueiros de 30 anos que tem contrato por lá até junho de 2025. Lembrando que na época em que o Alonso chegou ao Galo, ele havia sido adquirido pelo Atlético por 3 milhões de euros. A tarefa do Matos é diminuir essa pedida, até para que o Vasco tenha aí um oxigênio financeiro para investir em outras opções, né, outras lacunas consideradas carentes. Um aliado nessa negociação pode ser o próprio representante do Atlético, o Diego Serratti, que tem uma boa relação com o Vasco, por ser um empresário do atacante Sebastião Ferreira, e quase ter conseguido também trazer o Robert Rojas, que também pertence a ele, e é o zagueiro do River Plate, que no apagar das luzes acabou não vindo por conta da rejeição do clube argentino ao negócio. Lembrando que o Alonso vinha jogando como titular no time russo e era o destaque do Cerro Porteño quando o Ramon era o treinador da seleção paraguaia. Então o Ramon conhece o jogador. O Vasco, na figura do Alexandre Matos, vem observando as condições do negócio e deve mandar uma contraproposta para conseguir aí chegar no entendimento de valores que por hora está travado. Vamos aguardar, já que o Júnior Alonso pode ser aí, de repente, a primeira contratação da era Alexandre Matos. O Alexandre não tem o hábito de comentar negociações e é bem provável que negue quando perguntado. Aliás, isso é uma tônica dos executivos quando negociam. Sobre o empresário do jogador, óbvio que eu mantive contato com ele, tentei, mas não me deu uma resposta até então. Sinal de que quer evitar qualquer depoimento neste momento, de que deve sim estar acontecendo alguma tratativa. Mas depois do Júnior Alonso, vários outros nomes, meus amigos, começaram a ser especulados. E um deles vem lá do futebol espanhol e já esteve aqui quase com o pé no Vasco. Trata-se do volante Fernando Regis, do Sevilla. O jornalista Máximo de la Cruz Ramírez, jornalista espanhol, trouxe a informação na sua rede social de que o jogador
O veterano jogador já tem aí um acordo verbal para rescindir o seu contrato, que tem por lá até junho de 2024, para voltar ao futebol brasileiro. E esse clube seria o Vasco da Gama, num contrato de 2 anos. Bom, eu desconheço essa situação, não estou informado. Por via das dúvidas, a gente tenta ouvir as partes envolvidas para poder chegar aí numa conclusão. O Vasco, óbvio, não vai comentar, mas eu consegui falar com o staff, o representante que cuida da carreira do jogador. Contatei o agente do Fernando Regis hoje à tarde sobre essa notícia e, a princípio, ele desmentiu. Segundo ele, não há nenhuma conversa com nenhum clube do Brasil neste momento. Disse que o Fernando está se recuperando de uma lesão que teve, Essa lesão teria sido no ombro e que ele tem contrato em vigor e que nesse momento não tem nada firmado. Falei também com alguns colegas da Espanha que me informaram dessa lesão que o tirou dos gramados por cerca de 2 meses e que o jogador pensa sim voltar ao Brasil na próxima temporada, mas que não há uma definição sobre o time, Aliás, em setembro, o Fernando andou dando declarações a uma rádio da Espanha, reafirmando seu desejo de não renovar o seu vínculo com o Sevilha e que o Brasil ou Portugal seriam aí seus prováveis destinos. Enfim, galera, acho que está bem explicado aí. Ouvi o representante que negou que tenha firmado alguma coisa momentânea aí com algum clube do Brasil. Alguns colegas da imprensa, da Espanha, e trouxe fatos sobre o jogador. Acho que tem muita especulação aí e pouco fato concreto. Vamos aguardar, Sobre o Gustavo Scarpa, que muitos perguntam também, eu não tenho nenhuma informação concreta para passar sobre uma possível sondagem ao jogador. É um nome até que é comentado constantemente nos bastidores do Vasco. Acho que é um jogador que está sim sendo desejado por muitos clubes do Brasil, Já que não vem tendo uma sequência lá na Grécia, onde joga atualmente emprestado. E pode perfeitamente entrar na mira do Vasco, até porque o Alexandre Matos trabalhou com ele no Palmeiras. Trouxe o jogador para lá. Mas pelo que apurei, não é uma negociação assim tão fácil, porque o jogador pertence a um clube inglês, está emprestado lá, E que deve pedir uma fortuna pelo seu passe. Além disso, cogita-se que o Scarpa não esteja inclinado neste momento a voltar ao futebol brasileiro. Deve cumprir aí seu contrato de empréstimo no clube grego e depois retornar à equipe inglesa para buscar aí um lugar ao sol. Além do mais, o Internacional, Palmeiras, Atlético Mineiro, falou-se até do Flamengo, também estão de olho no jogador, ou seja, isso faz com que a transação fique ainda mais valorizada. Mas eu acho que é muito precoce ainda falar sobre isto. O assunto tende a esquentar mais à frente, inclusive ainda não conseguiu uma posição oficial do seu representante. A gente aqui tenta buscar sempre ouvir o outro lado. Mas assim que eu conseguir, eu aviso a vocês. Bom, galera, mas é isso. Não adianta eu ficar aqui especulando A ou B, as coisas concretas vão começar a pintar. Já se falou aí no Coutinho também, Felipe Coutinho, na também volta do volante Alain, mas eu acho que essas notícias vão ficar mais aquecidas em breve com a mudança aí do ano, Sei que o Vasco está inclinado a montar uma grande equipe, uma equipe competitiva, para não passar vexame, para não passar sufoco e buscar o seu protagonismo. Mas hoje o horizonte é de especulações. E olha, se acostume, porque vão aparecer vários e vários jogadores que estariam sendo monitorados pelo Vasco, que estariam sendo sondados pelo Vasco, que estariam próximos do Vasco. A gente vai apurar e vai trazer tudinho aqui para vocês. Mas é isso, estou colocando um ponto final nesse boletim. Por hoje é só, mas em breve eu volto por aqui ou nas minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, Twitter e Instagram. Dê uma moral também por lá. Grande abraço, até a próxima!